dia a todos. Gravando um vídeo, né? Meu nome Diego de Lúcifer, feiticeiro de Quimbanda, sacerdote de Umbanda e mestre de alta magia. E hoje eu vou falar uma situação. Por que Exu muda a vida das pessoas? E toma cuidado você que se iniciou, seja na Umbanda, seja na Quimbanda, seja em qualquer que seja a vertente, e o teu Exu não mudou a tua vida. Você vai entender o porquê. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Vamos desmascarar aí as falsas iniciações na Quimbanda, ou as falsas iniciações que falam que Exu não muda a vida das pessoas. Exu muda a vida das pessoas, sim. Vou pegar pelo contexto da Quimbanda, né? Não tanto pelo contexto da Umbanda, nem tanto pelo contexto de outros cultos, apesar de ser sacerdote de Umbanda, mas o contexto da Quimbanda é um contexto mais, vou dizer assim, um pouco mais tangível. Por que mais tangível? Porque vamos lá. O que mais se tem hoje é pessoas fazendo iniciação para Exu e Pombogira. Inclusive, recentemente eu fiz um serviço para uma moça aqui na minha casa, né? Em que o sacerdote fez para ela 3 assentamentos. 3 assentamentos. Sim, a moça é garota do job, né? Mas aí eu perguntei para ela como que estava a vida dela. E não que me chocou o que ela está vivendo, mas sim, hoje em dia as pessoas andam fazendo assentamento de Exu e Pombogira para as pessoas como se estivesse fazendo pão de padaria. E como assim pão de padaria? Ela te dá um assentamento de Exu e Pombogira, te dá um assentamento de Exu e Pombogira e fala, ó, se vira, vai viver sua vida, né? Eu até gosto desse verniz, né? De dar independência para as pessoas. Mas vamos lá. A moça saiu da casa sem a faca de corte dela, né? Ou seja, agora ela depende de todo mundo para fazer corte para ela. Depende de todo mundo para fazer corte para ela. Ah, Diego, mas ela não é Yalorixá. Pois é. É uma situação que eu ando vendo em que as pessoas andam fazendo assentamento de Exu e Pombogira para as pessoas e acham que você dá um assentamento de um Exu e de uma Pombogira para uma pessoa significa que você vai mudar a vida dela. Deveria de mudar, né? Mas as pessoas hoje estão assentando Exu e Pombogira de qualquer jeito, estão assentando Exu e Pombogira de qualquer jeito e entregando para as pessoas. E aí a vida da pessoa não muda. Por que a vida da pessoa não muda? Porque vamos lá. Não é só você entregar um assentamento para essa pessoa. Não é só fazer ou assentar um Exu e Pombogira para uma pessoa que vai mudar a vida dela. Primeiro, que todo assentamento precisa de um pacto. Sim, as pessoas andam fazendo assentamento de Exu e Pombogira, e aí a pergunta que eu faço para essas pessoas: Exu e Pombogira mudou a vida dessa pessoa? Se essa pessoa responder não, não mudou a minha vida, é porque você não está pactuado com essa entidade. Então sim, automaticamente, principalmente pelo verniz da Quimbanda, talvez pelos outros cultos não, mas pelo verniz da Quimbanda, automaticamente, quando eu dou para você um assentamento, eu preciso te pactuar com aquela entidade. Automaticamente eu preciso te pactuar com aquela entidade. Preciso te pactuar você com aquele Exu, preciso te pactuar você com aquela pombogira. O problema é que não acontece isso. E quando não acontece isso, a gente já entende que a pessoa recebeu um assentamento, tá, que o Exu e a pombogira responde ali. Mas, como que está a sua vida? Seu Exu e sua pombogira que você assentou mudou a tua vida? Se não mudou a tua vida, então por que você está cultuando um Exu e uma pombogira que não muda a tua vida?
Diego, mas o que seria mudar a vida de uma pessoa? Não estou dizendo que você tem que ter casão, tem que ter carrão, não estou dizendo que você tem que ter essas coisas. Eu estou dizendo, a tua vida está caminhando, sua vida está caminhando, sua vida está prosperando, você está conseguindo bons empregos, você está conseguindo colocar comida dentro da tua casa, você está conseguindo fazer essas coisas? Não, Diego, a minha vida é uma luta. Minha vida, eu gastei dinheiro para sentar em Exu e Pombogira e, sinceramente, a minha vida não caminhou. Pois é, hoje em dia as pessoas, os sacerdotes, não se preocupam com isso. Por isso que aqui na minha casa, quando as pessoas me procuram sobre Quimbanda, eu sou salutarmente necessário falar para essa pessoa: a minha casa de Quimbanda é uma casa fechada, principalmente por conta da Quimbanda Malay. Sim, eu sou iniciado na Quimbanda Malay. Inclusive, agora em janeiro também estou indo na casa do meu sacerdote terminar, fazer algumas obrigações lá, né? Mas sim, eu sou iniciado na Quimbanda Malay. E a Quimbanda Malay, pelo menos o meu Exu, que é o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, e a Senhora Maria Padilha, Rainha do Inferno, né? Ou Maria Padilha Rainha, elas mudaram a minha vida. Elas mudaram a minha vida. Não tô rico, não tô famoso, não tô nada disso, mas comida na minha casa todo mês eu tenho, certo? Todo mês eu tenho. Dinheiro para comprar as coisas deles. Vira e mexe, tem uma dificuldadezinha, mas nunca falta, né? Então, os altos e baixos dentro da vida de uma pessoa, normal. Os altos e baixos, sim. Mas você ficar um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você tem um assentamento de Exu e Pombogira e a tua vida não mudou? Então, é de você colocar a mão na cabeça e perguntar. Aí o sacerdote vem com aquela velha conversa. Ah, mas você não está cuidando do teu Exu. Olha, vamos lá. A partir do momento em que eu assento um Exu e uma Pombogira para alguém, a primeira coisa que eu tenho que ensinar é como cuidar daquele assentamento. Como cuidar daquele Exu e daquela Pombogira. Primeiro já começa errado que quando você entrega um Exu e uma Pombogira para uma pessoa e você não pactua essa pessoa com essa entidade, você já começou errado. Você já começou errado. O assentamento, você precisa pactuar aquela pessoa com aquele assentamento, com aquela entidade. Porque a entidade vai começar a responder por aquela pessoa. E aí eu fico vendo, pessoas entram nos terreiros, saem, levam um Exu e uma Pombogira. O sacerdote não dá o mínimo de orientação necessária para que aquela pessoa dê continuidade na vida dela. Não muda a vida daquela pessoa e aí eu vou falar logo a verdade. Para que você gastou dinheiro para você assentar Exu e Pombogira se a sua vida não mudou? Automaticamente sim. Por que a Quimbanda hoje bate tanto? E sim, por que candomblecistas, ifaístas, todo mundo bate na Quimbanda? Porque a Quimbanda realmente é a casa de Exu e Pombogira. A Quimbanda ela é realmente a casa de Exu e Pombogira. E se a Quimbanda ela é realmente a casa de Exu e Pombogira, umbandista, candomblecista, ifaísta, todo mundo que critica a Quimbanda. Mas na Quimbanda, automaticamente a verdade é, quando eu dou um assentamento para uma pessoa, eu inicio essa pessoa. Existe um processo iniciático para que aquela pessoa receba o assentamento pela Quimbanda. Não é simplesmente eu pegar, montar o assentamento e dar para a pessoa como a maioria dos caras estão fazendo. Como candomblecistas andam fazendo, como umbandistas andam fazendo, como pessoas que não são especialistas em Exu e Pombogira estão fazendo. E aí vem com aquela conversa. Ah, Exu e Pombogira não é de religião. Sim, Exu e Pombogira não é de religião. Não existe religião de Exu e Pombogira, só que a Quimbanda é o culto de Exu e Pombogira. E existem procedimentos para você entregar um assentamento para uma pessoa. Não é simplesmente montar um assentamento, entregar para a pessoa e toma, se vira. Não é isso que funciona. Não é assim que a banda toca.
Quando eu, por exemplo, monto um assentamento para alguém, eu automaticamente preciso pactuar essa pessoa com o assentamento. Preciso pactuar essa pessoa com aquele ser que está lá, com aquela entidade que está lá. Porque a entidade precisa responder na vida daquela pessoa. Não é simplesmente levar um assentamento oco para dentro da casa e achar que, porque você tem Exu e Pombogira, que o Exu e a Pombogira, sim, eles têm que responder na tua vida a partir do momento em que você pactua essa pessoa com aquela entidade. Então já começa aí. Você não pode dar um assentamento para uma pessoa sem o pacto. Mesmo os assentamentos comerciais que são colocados em locais comerciais. Sim, tem muito comércio que tem assentamento de Exu e Pombogira. Até o assentamento que está lá precisa de um pacto. Precisa ser feito um pacto com aquele assentamento, com aquele espírito que vai ficar naquele comércio. Então, assentamento já começa errado quando não existe um pacto. Assentamento já começa errado quando não existe o pacto. Então, automaticamente, quando eu faço um assentamento para alguém, eu preciso pactuar essa pessoa. Então, Exu e Pombogira só vão mudar a tua vida a partir do momento que você se pactua com eles. Ah, Diego, mas eu cultuo Exu e Pombogira pela Umbanda e a minha vida caminhou. Diego, eu cultuo Exu e Pombogira no Candomblé e minha vida caminhou. Não estou falando dos outros cultos. Mas se a sua vida caminhou, motivo tem. Eu, por exemplo, eu não estou mais no Candomblé, né? Mas o Exu, rei das sete encruzilhadas, que Pai Kleber de Ogum confirmou comigo no Candomblé, ele não ficou no Candomblé, ele veio comigo para Quimbanda. Inclusive hoje, na Quimbanda Maleixo, o rei das sete encruzilhadas é o frente da minha casa, né? Ele aqui é o frente da minha casa. Quando eu fui fazer a situação dele com Dona Maria Padilha Rainha na Malei, eu passei por uma iniciação, passei por um processo de iniciação, passei por um processo de confeccionamento dos assentamentos e passei por um processo de pactuação. Então vocês viram que eu passei por um processo de iniciação, passei por um processo de pactuação, passei por um processo, na verdade é o contrário, né? Iniciação, confecção do assentamento e pacto. Iniciação, confeccionamento dos assentamentos e um processo de pacto. Isso por alto. É o mínimo que você tem que ter para você ter um assentamento. Você precisa se iniciar, você precisa se pactuar e você, antes mesmo de você... Aliás, só depois do assentamento confeccionado você faz a pactuação. Então esse é o mínimo que você precisa para quando você tiver seu Exu e sua Pombogira, a sua vida caminhar. Agora, você cultua um Exu, você cultua uma Pombogira, de qualquer jeito, de qualquer forma, e acha que esse Exu e essa Pombogira precisa mudar a tua vida. A lógica deveria de ser essa, mas não é isso que eu vejo. Hoje virou-se moda você querer cultuar Exu e Pombogira. Hoje virou-se moda um monte de cara na internet falando que você precisa cultuar Exu e Pombogira, falando que você tem que ter Exu e Pombogira, falando que você tem que ter essa força na tua vida, te empurrando como se você fosse obrigado a ter isso. Quando uma pessoa me procura para isso, e muitos me procuram, eu quero saber quem é meu Exu e minha Pombogira. Eu parei de fazer esse tipo de confirmação. Por que eu parei de fazer esse tipo de confirmação? Porque vamos lá. A pessoa não pertence à minha casa, não pertence à minha egrégora, não pertence à minha casa, não pertence à minha egrégora, certo? E está querendo saber quem é o Exu e a Pombogira dela, por quê? Ah, Diego, eu quero saber. Sim, você tem direito de saber. E aí eu vou te dar 3 caminhos para você descobrir quem é teu Exu e tua Pombogira. Vamos lá. Sim, através de uma consulta oracular. Só que a consulta oracular ela vai apontar. Ela não vai dizer quem é. Ela vai apontar. Tá, Diego, mas apontar existe sim.
Exemplo, a pessoa joga comigo. O Erim de Logum vai falar que essa pessoa tem um Egum ancestral. Vou para o oráculo de Exu. No oráculo de Exu, eu faço a avaliação para descobrir quem é esse espírito que está respondendo na vida daquela pessoa. Só que o oráculo de Exu que eu tenho é o oráculo da minha família de Quimbanda. É o oráculo consagrado para responder à minha família de Quimbanda. Então, se é o oráculo que vai responder na minha família de Quimbanda, se você, por exemplo, é de um outro estado, se você é de um outro local, e aí você vai para outro terreiro, não permanece na minha casa e vai para outro terreiro, a chance de você receber uma nova entidade é muito grande. Por quê? Ah, Diego, mas o ancestral não teria que ser um só? O ancestral teria que ser, mas não é. Por que que não é? Exu Rei das Sete Encruzilhadas respondeu para mim no Candomblé. Depois ele demorou um tempo para responder. Ele demorou um tempo para responder na Quimbanda. Ele não foi direto. Ele demorou um tempo para responder. Antes do seu Sete Encruzilhada ser assentado na Quimbanda Malay, eu me iniciei com o Mestre Klaus Máximos na Quimbanda Luciferiana. Na Quimbanda Luciferiana eu tenho outros Exus. Então, sim, é a coisa mais normal que se tem em cada Quimbanda você se iniciar com outro Exu. Por quê? O Exu primeiro não vai responder em todos os cultos. Se você for para o Candomblé, se você for para Quimbanda, se você for para Umbanda, se você for... Pode ser que o Exu responda, mas aí ele vai ter um assentamento no Candomblé, vai ter um assentamento na Quimbanda, vai ter um assentamento na Umbanda e vai ter assentamento em todos os cultos. Se você se iniciar em trocentas vertentes de Quimbanda, o assentamento daquela entidade vai ser o mesmo? Não, não vai. Se você se inicia na Malay, o seu Exu é aquele. Se você for para Nagô, o Exu é outro. Não vai ser o mesmo Exu. Porque o Exu já está sentado na Malay. Você já tem um contrato, você já tem um pacto com ele dentro da Malay. Diego, o espírito vai ficar preso dentro da Malay? Não, ele não vai ficar preso dentro da Malay. Mas é como se, por exemplo, você está com uma causa na justiça para um determinado advogado e aquele advogado ele pertence a um escritório. Ou o escritório é dele ou ele trabalha para um escritório como associado, né? Como sócio. Mas ele é sócio daquele escritório de advocacia. Ele trabalha naquele escritório de advocacia, ele é sócio lá. Aí você procura um outro escritório de advocacia. Você vai achar o mesmo advogado lá? Não. O advogado que está no outro escritório de advocacia é outro advogado. Vai ser outro advogado. Então, o mesmo advogado não vai poder responder para você em todos os escritórios de advocacia que você for. Correto? Mesma coisa, a espiritualidade. O seu Exu está num determinado culto. Ele está atuando ali. Você tem um pacto com ele num determinado culto. E se você tem um pacto com ele num determinado culto, se você migrar para outro culto, automaticamente, tá, Diego, mas a Quimbanda Malay, Quimbanda Nagô não é Quimbanda? Sim, são Quimbandas. Mas aí é que tá. Quimbanda Malay tem um outro fundamento. É a Quimbanda, mas ela tem uma outra fundamentação. Na Quimbanda Malay também tem outra fundamentação. São Quimbandas, mas são outras fundamentações. São fundamentações de família. Cada família Malay tem uma forma de assentar Exu, tem uma fundamentação para se assentar Exu. Na Nagô também é a mesma coisa. Então, não é tudo igual. Se você vai para Malay, o Exu que vai ser assentado ali vai ser um Exu da Malay. É o seu ancestral dentro da Malay. Se você vai para Nagô, o seu ancestral da Nagô. Se você vai para Mussurumim, é o seu ancestral da Mussurumim. Se você vai para qualquer que seja a vertente de Quimbanda, é o seu ancestral daquela vertente de Quimbanda.
E aí é necessário o pacto. Por que é necessário o pacto? Aí eu vou ficar preso numa religião. Não, você não vai ficar preso numa religião. Mas você precisa de um pacto. Exemplo, quimbanda malay. Um quimbandeiro, quando ele vê seu assentamento, ele vai ver que aqueles fundamentos são feitos de uma forma. São feitos de uma forma. Se aqueles assentamentos são feitos de uma forma, a fundamentação que foi colocada no seu assentamento foi de uma forma, é aquilo que define o que é um assentamento malay. É a forma com que ele foi assentado. Os elementos que foram assentados, tudo que foi assentado. Então ali caracteriza-se um assentamento de malay. Se você for para Nagô, mesma coisa. O quimbandeiro vai olhar o assentamento e vai falar: isso aqui é um assentamento. Se ele for Nagô, ele vai reconhecer que aquele assentamento é Nagô. Se ele for malay, ele vai reconhecer que aquele assentamento é malay. Então, o nome da quimbanda ou o nome da vertente de quimbanda não é para te prender. É a forma que aquela família pratica a quimbanda dele. Uma quimbanda malay tem formas de fundamentar seus assentamentos, tem forma de cultuar os seus ancestrais, tem formas. Então, vertentes de quimbanda tem a ver com culto familiar, não tem a ver com religião. Não é como, por exemplo, Deus é amor, é cristianismo, não é? Universal é cristianismo, tudo é cristianismo. Mas se você for na Deus é amor, lá eles vão fazer o culto deles de um jeito. Se você for para Universal, eles vão fazer o culto deles de um jeito. Se você for, então, mesmo dentro das religiões, mesmo elas sendo a mesma coisa, que deveriam de ser cristianismo, cada uma dessas igrejas vai fazer de uma forma. Por que a quimbanda não pode ser diferente? Mesma coisa candomblé. Candomblé, o fundamento é aquele. Só que vamos lá, se você for nas casas antigas, se você for para Axé Xumaré ou Xumaré, é de um jeito. Se você for para o Opon Fonjá, é de um jeito. Se você for... Então não é que a panela é tocada do jeito que o mais velho daquela tradição vai ensinar aos seus mais novos. Os mais novos vão aprender e vão praticar igual os mais velhos ou da mesma forma que os mais velhos ensinaram. O problema é que as pessoas vêm com essa pecha de que você está preso numa religião. Quimbanda não é religião. Pelo menos para mim não. Tem pessoas aí que entendem a quimbanda como religião. Eu entendo a quimbanda como um culto ancestral. Então, para fazer parte da minha casa, não é falar que vai vir na minha casa ou que vai vir na minha gira. Não é assim que funciona. Para fazer parte da minha casa, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele precisa aprovar. Ele precisa aprovar se você vai ou não pertencer à família. Entendeu a diferença? O chefe da família é quem vai te aceitar na família. Se o chefe da família não te aceitar na família, você não entra na família. É por isso que toda vez que você vai fazer um jogo numa casa de quimbanda, pode ser que o Exu que vai responder lá é outro. Algumas casas você vai ser aceito, outras casas você não vai ser aceito. Então tem toda uma caminhada para desenrolar isso. Então, o que nós temos que entender? Independente da vertente, independente se é malay, independente se é nagô, independente se é mussurumim, independente se é luciferiana, tem um processo. Tem um processo. E aí, se a sua vida não está caminhando, é porque você não fez o processo. Então, Exu muda a tua vida a partir do momento em que você faz o processo. Você passou por processo iniciático, você
assentou aquele Exu e você se pactuou com aquele Exu. Se você não se pactuou com aquele Exu, independente do culto que você fez, o assentamento. Se você não se pactuou com aquele Exu, se não houve um processo de pactuação entre você e aquela entidade, simplesmente você assentou ele por assentar. E aí é que tá. Você só faz pacto se você participa do processo de iniciação. Se você participa do processo de iniciação, e aí você se pactua com aquela entidade. Agora a pergunta que não quer calar: o assentamento que você recebeu do seu sacerdote, você se pactuou com aquela entidade? Você está pactuado com aquele Exu, com aquela pombogira? Então o segredo de Exu e pombogira fazer a tua vida caminhar é o pacto. Se não existe pacto, se não existe o pacto entre você e aquela pombogira, se não existe o pacto entre você e aquele Exu, se você não tem esse pacto, a entidade não tem compromisso nenhum com você. Ela não tem compromisso nenhum com você. O pacto é que determina que a entidade tem um compromisso com você. Então, a partir do momento em que você tem um pacto com essa entidade, você tem a sua parte dentro do pacto e ela tem a parte dela. Se não há pacto, não há mudança de vida. Diego, mas eu cultuo meu Exu e minha pombogira e minha vida mudou bastante. Olha, se mudou a tua vida, mas esse é o processo que eu faço na minha casa. E não tem como eu dar um Exu e uma pombogira para uma pessoa e sequer a pessoa sair daqui pactuada com essa entidade. Ah, mas é porque você faz isso pela quimbanda. Não, é porque é assim que funciona. É assim que a banda toca. Se o Exu e a pombogira, se eles não estão prosperando a tua vida, se eles não estão fazendo a tua vida caminhar, se eles não estão te dando caminho, se eles não estão mudando a tua vida, tá aí a explicação do porquê que a tua vida não caminha. Não é só ter Exu e pombogira. Não é só saber quem é Exu e pombogira. Você tem um pacto com ele? Você se pactuou com ele? Você tem seu Exu e sua pombogira pactuados com você? Ou você está fazendo como a grande maioria das pessoas estão fazendo? Culto livre de Exu e pombogira, você paga uma mensalidade lá pro fila da puta te ensinar meia dúzia de coisas e... Ah, mas aí... Pois é, né? É por isso que a maioria das pessoas está se fudendo. Porque tá indo por essa ideia. Eu vou cultuar meu Exu e minha pombogira de forma livre. E aí é que tá. Diego, você vai bater de novo no culto livre. Eu vou bater na tecla bem simples. Você precisa se iniciar, não é porque a verdade tem que ser dita. Quando você se inicia numa família de quimbanda, você se inicia numa família de quimbanda. Você se inicia numa família de quimbanda. Mas você é obrigado a ficar lá? Não, você não é obrigado a ficar lá. E o seu pacto não é com a família de quimbanda. O seu pacto é com aquela entidade. Então, independente se você se inicia na quimbanda e você não fica na família de quimbanda, o seu pacto tem que ser feito pelo Exu, com o Exu. Seu pacto tem que ser feito com o Exu. E aí você pode ir para qualquer lugar. Seu Exu e sua pombogira, seu pacto ele continua. Seu pacto foi com eles, não foi com a família de quimbanda. A família de quimbanda só fez o assentamento, fez aquilo que tinha que fazer, fez como manda o figurino, fez como manda a tradição, e sua vida caminha. E aí, além dele te dar o assentamento, ele tem que te dar a faca de corte, né? Ele tem que te dar o axé de faca e ele tem que te dar orientação para você cuidar daquela entidade. Como você alimenta aquela entidade? Como que você firma aquela entidade?
Como que você faz tudo para aquela entidade. Então vocês entenderam que não é só isso. Não é só assentar Exu e Pombogira. Tem um processo iniciático, confecção dos assentamentos, pactuação, e aí começa a tua caminhada, aonde você vai aprender a cuidar da tua entidade, como firmar a tua entidade, como alimentar a tua entidade, como fazer as coisas para a tua vida caminhar. Diego, você está querendo fazer venda de assentamento? Não. Não. Não estou preocupado em vender assentamento, como a grande maioria das pessoas que precisam vender, porque se não vender assentamento, eles morrem de fome. E aí é que está a jogada. Por que os antigos não tinham esse problema? Por que os antigos não tinham esse problema? Eles tinham o Exu, tinham a Pombogira, e eles não precisavam ficar na rede social se matando, se estapeando para conseguir cliente. Mesma coisa eu. Eu não preciso matar, não preciso estupiar, não preciso criticar, não preciso nada. Exu e Pombogira me traz os meus clientes. Porque eu tenho um pacto com eles. E quando eu tenho um pacto com eles, Exu e Pombogira, eles têm que mudar minha vida. E eu, contrapartida, alimentá-los, cuidar deles. É família. Por isso que Exu e Pombogira viram seus ancestrais, porque é família. Eles trazem o cliente, você faz o trabalho, em contrapartida você alimenta você e alimenta o teu Exu e tua Pombogira, porque automaticamente você alimentando o Exu e Pombogira, você está alimentando você. Automaticamente você alimentando Exu e Pombogira, você está alimentando você. Você está alimentando tua espiritualidade. É para isso que você alimenta Exu e Pombogira. Não é porque Exu e Pombogira precisa de alimento. Não é porque Exu e Pombogira precisa de sangue. Não é porque Exu e Pombogira precisa de fumo, cachaça, essas coisas. Não, Exu e Pombogira não precisa disso. Mas a partir do momento em que você tem um pacto com ele, você tem que alimentar ele. E aí você alimentou ele, ele vai trabalhar. Agora você não alimentou Exu e Pombogira e quer que Exu e Pombogira só te traz as coisas, só te traz as coisas, só te traz as coisas, só te traz as coisas e você continua dando aquela cachaça velha, aquele corote velho, aquele cigarro velho, aquele padê de dendê com, né? Exu para mudar a tua vida. Você precisa se iniciar, você precisa se pactuar, você precisa ter um assentamento e você precisa alimentar ele. Na Umbanda é diferente. Na Umbanda não tem assentamento. Na Umbanda não tem assentamento. Mas se tem afirmação. Pelo menos não sei nas outras casas, mas se tem o que nós chamamos de firmeza. Firmação. Mas na Umbanda é outro processo. Na Umbanda necessariamente você não tem pacto com Exu e Pombogira. Ah, eu sou de Umbanda, meu Exu e minha Pombogira responde muito bem. Sim, na Umbanda eu tenho o seu Tranca-Rua das Almas. O seu Tranca-Rua das Almas responde muito bem na minha vida. Mas eu preciso entender quem responde e quem. Não é que eu estou desfazendo o seu Tranca-Rua, mas com quem eu tenho pacto? Eu tenho pacto com o seu Tranca-Rua ou eu tenho pacto com o seu Sete Encruzilhada? Eu tenho pacto com o seu Sete Encruzilhada. Então, seu Sete Encruzilhada, nós temos um trato, nós temos um acordo, nós temos uma aliança. Seu Tranca-Rua dentro da Umbanda, ele não tem obrigação de me ajudar. Já seu Sete Encruzilhada na Quimbanda tem, porque nós temos um pacto, nós temos um acordo,
Nós temos um pacto. Entendeu a diferença? Então, seu 7 encruzilhada, ele tem que me ajudar. Em contrapartida, eu alimento ele. Então, é uma troca. Agora, na Umbanda, cadê a troca? Sendo que na Umbanda, Exu e Pombogira são obrigados a trabalhar. Quem foi que disse, Diego? Sim, na Umbanda, Exu e Pombogira tem que trabalhar. Tem Umbandas que é assim. Exu e Pombogira tem que trabalhar a troco de padê e a troco de bebida. Então assim, vamos e venhamos. Exu e Pombogira é troca. Você quer que o Exu e a Pombogira mudem a tua vida? É troca. Você quer que Exu e Pombogira façam a sua vida caminhar? Mudem a tua vida? Sim, você precisa ter um pacto com eles. Você precisa ter uma aliança com eles. Se você não tem um pacto, se você não tem uma aliança com Exu e Pombogira, sua vida não vai caminhar. Você só está fazendo o quê? Alimentando um Exu, alimentando uma Pombogira e ele vai lá resolver o teu problema. Mas ele não tem uma obrigação de te ajudar. Porque o que a grande maioria das pessoas faz é isso. Alimenta Exu, alimenta a Pombogira e acha que o Exu e a Pombogira têm obrigação de te dar alguma coisa. Eles não têm obrigação de te dar nada. Você não tem um pacto com eles. Você não se pactuou com Exu e Pombogira. Então ele recebe o dele e faz o que precisa fazer para você. É uma troca. Você dá para eles aquilo que eles querem e você recebe o teu. Mas ele não tem obrigação de te dar. Essa é a Umbanda. Essa é a esquerda da Umbanda. Onde você tem o seu Exu, onde você tem a sua Pombogira, mas automaticamente eles não têm obrigação de te dar porra nenhuma. Mesma coisa no Candomblé. Você tem o seu Exu, você tem sua Pombogira, você tem o assentamento deles. Não sei se o seu pai de santo te pactuou com seus Exus e com as suas Pombogiras, mas você tem o assentamento deles lá. A diferença é que você está fazendo a mesma coisa da Umbanda. Só muda que você tem um assentamento. Um ponto fixo daquela entidade lá. Um ponto fixo daquela entidade lá. Isso é o assentamento. É o ponto fixo da entidade lá. Mas ela está funcionando igual a Umbanda. Por que está funcionando igual a Umbanda? Porque você não tem um pacto com aquela entidade. É simplesmente a entidade está lá. Você alimenta ela, pede as coisas para ela e ela te traz. Só isso. Não tem um pacto, não tem uma obrigação, não tem nada. É simplesmente troca. Você alimenta a entidade vai lá e resolve a tua vida. Só isso. Entendeu aonde que está o segredo de Exu e Pombogira mudar a tua vida? A troca. Quando você tem um pacto, automaticamente você tem que alimentar aquela entidade. Quando você assenta, você obrigatoriamente tem que alimentar aquela entidade. Porque você está alimentando não é a entidade, você está alimentando você. Exu e Pombogira não precisa daquilo, mas você está alimentando você. Se você está alimentando você, o que eu tenho que fazer? Alimentar a entidade. Dar energia para ela. Trabalhar as suas demandas. Agora, se você não tem isso, e aí? Então reflitam. Por que a tua vida não está caminhando? Por que Exu e Pombogira não mudou tua vida? Exu não tem obrigação de mudar tua vida. Ele só tem obrigação de mudar tua vida a hora que você se pactua com ele. A hora que você não está pactuado com ele, enquanto você não estiver pactuado com ele, enquanto você não fizer isso,
Exu não tem obrigação de mudar a tua vida porra nenhuma. Eu não tenho obrigação de nada com você. Não tenho obrigação de porra nenhuma com você. Ah, Diego, mas eu não concordo com isso. Continue não concordando. O problema é seu. Mas como que tá a tua vida? As pessoas querem escravizar Exu e Pombogira. E aí é que tá. Exu e Pombogira não são escravos de ninguém. Exu e Pombogira não são escravos de ninguém. Não são escravos de ninguém na Umbanda. Não são escravos de ninguém na Quimbanda. Não são escravos de ninguém em porra nenhuma. Em canto nenhum. Agora, a hora que você tiver um pacto com ele, não é que ele vai ser seu escravo. Ele vai ser seu compadre. Ele vai ser sua comadre. Ela vai ser sua comadre. Ela vai realmente responder na tua vida. Agora, enquanto você não tem responsabilidade com porra nenhuma, de merda nenhuma, Exu nunca vai mudar a tua vida. Você vai estar se enganando. Você vai estar mentindo pra você. E a visão do vídeo e a ideia do vídeo é essa: parar de você ser enganado por falsos sacerdotes ou por sacerdotes que só querem isso aqui, grana. E aí você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta tudo. E a tua vida continua fodida. Diego, e como que eu faço para sentar meu Exu e minha Pombogira? Como que eu faço para fazer isso? Não faz. Porque para sentar um Exu e uma Pombogira sai caro. Você precisa de um processo iniciático. E se você precisa de um processo iniciático, normalmente o processo iniciático é um pouco mais caro. E esse processo iniciático sendo um pouco mais caro, nós temos que entender uma coisa muito simples. Você tem grana para sentar Exu e Pombogira agora? Você tem grana para você fazer pacto com Exu e Pombogira agora? Bota o teu pé no chão e põe uma realidade. Se você não tem condição de cuidar de Exu e Pombogira, aí sim eu falo, continua fazendo como a maioria das pessoas faz. Monta uma tronqueirinha, cuida dos Exus da Pombogira, até que eles consigam te dar essa caminhada. A hora que você tiver essa caminhada, aí sim você faz o que tem que ser feito. Agora, se você tem grana, realmente precisa se pactuar com Exu e Pombogira, você já passou em vários locais, aí é outra história. Mas por enquanto, né? Então é isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E não, eu não tô aqui para catar cabeça nem filho de santo ou filho de religião. O processo dentro da minha casa de Quimbanda para iniciar pessoas é totalmente diferente. Para ficar na Quimbanda Malay da minha casa, você precisa, seu sete encruzilhada precisa dizer sim. Se ele disser sim, aí é outra história. Se ele disser não, aqui é simples, seu sete encruzilhada é quem manda. Se ele falar, traz o cara, inicia o cara, o Exu do cara vai dar caminho para ele iniciar. Agora, se o Exu do cara não tá dando nem caminho para isso, eu vou fazer o quê? Sim, é uma troca. Exu precisa te dar caminho para você fazer aquilo que você precisa fazer. Se o Exu não tá te dando caminho, aí você tem que se preocupar. Aí você vai ter que se preocupar. Porque ele não tá te dando caminho. E aí, se você precisar disso, aqui abaixo do vídeo vai estar todas as informações para você que precisa de uma consulta oracular, seja no jogo de búzios, seja no oráculo de Exu, seja no tarô, para você que quer fazer, né, que quer, Diego, eu queria saber como que eu faço para ir numa gira da sua casa. Na minha casa não tem gira, na minha casa tem sessão. Então nós temos a sessão de Umbanda, que vai ser no dia 20,
quando? Deixa eu ver aqui. Vai ser em outubro agora. Normalmente sempre na última sexta-feira do mês nós temos a nossa gira, né? Nós temos a nossa gira. Deixa eu ver aqui no calendário. Nossa gira não, né? Sessão, né? Dia 24 de outubro, às 18 horas. Traga seu maço de vela, um vidro de bebida e pode vir na sessão de Umbanda ou de Quimbanda. Porque nós temos sim sessão de Umbanda e sessão de Quimbanda. Então, os primeiros 45 do primeiro tempo, sessão de Umbanda, e aí a gente vira para Quimbanda. Mas é virada para Quimbanda, não é esquerda. Quando for gira de esquerda, a gente fala é gira de esquerda, mas não, aqui na minha casa aqui é sessão de Quimbanda, beleza? Então é isso, dia 24 às 18 horas, sexta-feira, né? Diego, por que vocês não têm sessão toda semana? Primeiro porque eu não tenho saco para isso, né? Primeiro que eu não tenho saco para isso. Segundo, minha gira não é caritativa. Minha sessão não é caritativa. Você vai ter que trazer seu maço de vela e seu vidro de bebida. E se tiver que fazer trabalhos mais pesados, você vai ter que pagar para fazer o trabalho. Então não é você vir para minha casa, para minha sessão e achar que Exu tem que fazer as coisas para você de graça. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Então você vai vir, receber a orientação de Exu e Pombogira, receber aquilo que você precisa receber. Agora, se precisar fazer alguma coisa mais pesada, alguma coisa mais específica, algo do tipo, o Exu vai falar, certo? Então é isso. Como a minha sessão é uma sessão de Quimbanda, Quimbanda é troca. Então, se Quimbanda é troca, não vai adiantar você chegar na minha casa achando que você vai conversar com Exu e Pombogira e de graça. Não vai. O mínimo que a gente tá cobrando, maço de vela e um vidro de bebida. Só isso. Aí se tiver que fazer outras coisas, aí é outra história. Beleza então, pessoal? Então, quem quiser mais informações, tá tudo aqui abaixo do vídeo. Beleza? Um abraço a todos. Sucesso. Fui.